Nos últimos vídeos do canal eu venho falando bastante sobre o poder que a narrativa, ou o mito, tem em construir uma memória sobre um fato. E como o feriado do 7 de setembro está bem próximo, eu decidi falar justamente sobre isso. Como o grito do Ipiranga não aconteceu da forma como a gente sempre pensou ou aprendeu. Muita coisa ali foi construída posteriormente. O que me leva a pensar como a memória é uma coisa fascinante. É muito comum que a gente modifique ao longo dos anos as nossas próprias lembranças sobre certos acontecimentos em nossas vidas. Da mesma forma acontece com a memória coletiva, ou seja, a memória de uma comunidade, sociedade, nação. Daí você pode estar se perguntando, então por que estudar o passado se ele vai estar sempre sendo modificado? Eu digo que é porque estudando o passado a gente pode conseguir muito mais coisas do que somente a verdade. A gente pode, por exemplo, entender quais as intenções por trás dessa escrita do passado. Quais as intenções de Dom Pedro ou da elite do governo imperial brasileiro em criar uma data que marcasse o calendário e a memória do nosso país. Antes disso, para te situar melhor, eu vou falar um pouco sobre o contexto da independência do Brasil. Vale lembrar que o processo de independência do Brasil não veio do nada. Houveram décadas de debates, acordos e inúmeras tentativas de rebeliões que contribuíram para que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. Mas, para fins didáticos, a comunidade historiográfica, ou seja, os historiadores e as historiadoras do Brasil, costumam definir a chegada da família real ao Brasil em 1808 como um dos principais pontos para se entender esse processo. A família real chega aqui fugindo da iminente invasão das tropas de Napoleão a Portugal. Dom João VI, sua família e alguns membros da corte procuram então se estabelecer no Brasil. Com isso, surge uma questão bem simples. O império é onde o imperador está, ou seja, a partir desse momento, o Brasil deixava de ser uma colônia e começava a sentir o gostinho de se tornar uma capital imperial. Anos depois, em 1820, Portugal encontrava-se em crise pois havia perdido o monopólio comercial do império, já que o Brasil tinha liberdade para comercializar com outras nações desde 1808. Diante disso, uma verdadeira revolução tomou conta de Portugal, exigindo o retorno de Dom João ao país, a volta da condição de colônia para o Brasil e uma reforma política que subordinava o rei a uma Assembleia Legislativa. Em 1821, a família real volta para Portugal, com exceção de Dom Pedro, que fica no Brasil como regente. Nesse momento, as elites latifundiárias brasileiras já compreendiam que retornar à fase colonial seria um grande golpe para as suas economias, e desse modo já pensavam seriamente sobre as vantagens em relação a um possível rompimento com Portugal. Em janeiro de 1822, foram convocadas as primeiras assembleias constituintes especificamente para a proclamação da independência. No final de agosto, com as tensões diplomáticas já fragilizadas, Portugal manda uma carta com ordens para que Dom Pedro voltasse para a capital e também anunciava medidas que cerceavam a liberdade política e econômica do Brasil. Maria Leopoldina, a futura primeira imperatriz do Brasil, convoca no dia 2 de setembro uma sessão extraordinária em que ela assina a Declaração de Independência do Brasil e envia para Dom Pedro, que recebe no dia 7 de setembro juntamente com as ordens de Portugal. Nesse dia, Dom Pedro encontrava-se em São Paulo, nas proximidades do sítio Ipiranga. Muita coisa é dita sobre esse dia, mas na realidade não se tem nenhuma documentação em 1822 que indique de forma precisa se aconteceu e como aconteceu o famoso grito do Ipiranga. É somente em uma carta de 22 de setembro do mesmo ano, escrita por Dom Pedro e endereçada ao seu pai Dom João em Portugal, que podemos ler a frase que se assemelha bastante àquela que a gente conhece hoje. Triunfa e triunfará a independência brasílica ou a morte nos há de custar.
em maio de 1823, em um evento que daria início às reuniões da nova Assembleia Constituinte, é quando podemos ler também pela primeira vez, na fala de abertura do evento feita pelo próprio imperador, a afirmação de que teria sido ele mesmo o próprio responsável pela ruptura com Portugal, citando até que a proclamação da independência teria sido feita primeiramente perto do Lago de Ipiranga, mas ainda nada específico e detalhado sobre como isso teria acontecido. Para a historiadora Maria de Lourdes Viana Lira, essa teria sido a primeira tentativa de criar uma interpretação oficial sobre os eventos da independência. Até a data da independência era uma questão que não estava muito bem definida nos documentos. Somente por volta de 1865, com a construção de monumentos em louvor ao imperador Dom Pedro I, é que podemos observar de forma mais concreta a narrativa vigorosa do 7 de setembro, enquanto o dia heróico que o jovem príncipe Dom Pedro encontrava-se como protagonista da independência, gritando os dizeres independência ou morte. Enfim, o que eu queria explicar nesse vídeo era como a nossa memória coletiva sobre a independência do nosso país passou por uma série de modificações e reformulações. Inclusive, quando a gente pensa no 7 de setembro, automaticamente a gente relaciona com o famosíssimo quadro do Pedro Américo, que foi feito 66 anos após a independência, e a pintura também foi minuciosamente planejada para passar uma imagem heróica do evento. Como o Brasil é um país extremamente diverso, os grupos que tocaram tanto o processo de independência quanto o processo de proclamação da República entendiam que construir um marco comum na memória de todas as pessoas ajudaria na união desse povo. Mas, na minha opinião, isso nunca funcionou. Nunca funcionou porque essa narrativa sempre deixou de lado vários grupos étnicos que ajudaram a formar o nosso país, como negros, indígenas e outros diversos grupos de imigrantes que deram sangue, suor e lágrimas para construir as bases do Brasil. Se quisermos curar alguém nesse 7 de setembro, que sejam eles, os povos brasileiros.